Larari, larirarira. Tempo, 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 tempo. Larari, larirará. Tempo, 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 tempo. Oi, você está convidado aqui para participar desse podcast no Canto da Sereia. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou a Luana Sereia, eu tenho 30 anos, sou nascida e criada no bairro do Jardim Ibirapuera, zona sul de São Paulo. Sou profissional da beleza e sou multiartista. Querida, eu sou cantora. E hoje eu vim aqui mostrar para vocês, apresentar e conversar com a minha amiga que vai se apresentar aqui, ó. Eu me chamo Gá, tenho 29 anos, sou do signo de Áries, mas o meu ascendente é em Libra, então tudo certo. E minha lua é em Touro. Sou nascida e criada em São Miguel Paulista, Zona Leste, meu país. Morei por 10 anos no Butantã, mas é isso, tô de volta. E é isso, sou cantora. É isso, a gente se conheceu também na ETEC de Artes, né? ETEC de Artes aí fez muitas pontes, né? E ela é mais conhecida como amor da minha vida, entendeu? Vai estar aí registrado. Você vai ouvir minha declaração de amor. Então, gente, qual foi o tema escolhido para hoje, né? É o tempo. Por que que eu escolhi falar de tempo, né? Que eu convidei aqui a minha amiga para falar de tempo. Porque, gente, morando em São Paulo, uma coisa que mais afeta a minha vida é o tempo. O tempo que você demora para chegar até os lugares, o tempo que você tem disponível para trabalhar, o tempo que você tem para o lazer, tempo de cozinhar, tempo de comer, todas as coisas, todas, absolutamente todas as coisas que permeiam a minha vida é preciso tempo. E parece que na minha realidade eu vivo muito lutando contra o tempo, né? Quando se existe o tempo de São Paulo, o tempo de uma cidade, e o tempo que a sociedade diz que tem que ser, né? Eu me sinto muito desencaixada do tempo. Às vezes eu brinco que eu vim de outro planeta, né? E na minha mente faz sentido, porque cada planeta tem tempos que giram diferente, né? Cada planeta gira em torno do Sol num tempo, então o dia em cada planeta, a hora, é tudo alterado. Então acho que do planeta que eu vim, eu tô dentro do meu tempo, eu só não sou do tempo daqui. E eu escolhi falar sobre isso porque eu acho que isso mexe muito com a nossa vida, com a nossa saúde, com as nossas questões pessoais e também influencia na nossa carreira de artista, né? Quanto tempo a gente tem para ser artista? Quanto tempo a gente tem para experienciar a arte? Você acha que você tem tempo para fazer as coisas que você gosta? Não, na verdade. Na verdade, eu não tenho tempo, mas eu fico forjando espaços, buracos no tempo para que eu consiga fazer o que eu gosto. Se não, eu tenho que ficar fazendo um monte de coisa que eu não gosto, tipo trabalhar. E é isso. Acho que nesse rolê, né, do tempo e de vários tempos, eu acho que é isso. Também sinto que eu tenho um tempo, que é um tempo específico, que é só meu. E aí tem o tempo do trabalho, por exemplo, né? Pensando em São Paulo, o tempo capitalista, que vai dando uns socos, assim, no meu tempo, saca? E aí eu tenho que dar um soco de volta e encontrar uma brecha nesse tempo que engole pra eu conseguir fazer o que eu gosto. Fazer o que você gosta é o quê? Se você não gosta de trabalhar. Não gosto de trabalhar. Eu gosto de respirar calmo. Eu gosto de tomar sol. Eu gosto de caminhar devagar. E aí, às vezes, por exemplo, no metrô ou na rua mesmo. Às vezes eu me pego andando num ritmo que não é o meu ritmo. E quando eu me tomo de volta pra mim, pro meu tempo, eu percebo que o que eu gosto, o tempo que eu gosto, é muito mais lento do que esse tempo, que parece que a gente precisa corresponder, né?
Uhum. Isso que você falou, né, o meu tempo é muito mais lento, né. Eu me identifico com isso, que quando eu me comparo com algumas pessoas, eu me sinto muito lenta, assim. Eu moro sozinha, né, dou conta das responsas de casa, e às vezes eu vejo, assim, outras pessoas, mais mulheres, né, que eu não conheço muito os homens que moram sozinhos, alguns, né, mas enfim, há pessoas que conseguem, limpar a casa em um dia, vejo gente falando assim: "Eu acordei 6 horas da manhã, agora meio-dia eu já limpei toda a casa". Gente, eu nunca fiz isso na minha vida. Quando eu vou limpar uma casa de 2 cômodos que seja, eu vou demorar o dia inteiro. Eu preciso reservar um dia. Eu não consigo que a limpeza seja um período do dia e que eu tenha outro compromisso depois. Isso não se encaixa, assim, em mim. E muitas vezes, quando eu vejo que outras pessoas conseguem, eu fico me cobrando, quando me comparo com outras pessoas, quando eu me comparo com o tempo das outras pessoas. Às vezes eu vejo gente que consegue trabalhar no seu trabalho convencional e às vezes chega em casa à noite e ainda faz janta, ainda faz um projeto pessoal, igual eu tô fazendo Uhum, aqui agora, mas às vezes consegue fazer mais coisas do que eu, e por muitas vezes eu me comparo, e isso é muito cruel, porque cada pessoa tem seu tempo, e cada pessoa consegue se organizar da sua forma, tem o seu ritmo, né. Então, por muitas vezes eu fico numa cobrança horrível de estar em tempos, assim, que eu nem sei se são possíveis. uhum. Eu pensei aqui, quando eu fui trabalhar na escola que eu trabalhava, eu achei que por tinha dias que eu saía muito mais cedo, tipo, muito mais cedo. Tinha dias que eu saía 13h, tinha dias que eu saía 19h, tinha dias que eu saía 17h. E aí aí quando eu arrumei esse trampo, eu pensei: "Vai dar super pra eu conciliar a minha carreira, num geral, com esse trampo, porque eu tô precisando de dinheiro". E aí eu arrumei esse trampo, e aí eu queria morar sozinha, eu era um dinheiro que me permitia pagar esse aluguel e teoricamente ia me permitir fazer o que eu gosto, que é cantar, que é ficar suave, que é ter um ócio gostoso. Cozinhar, cozinhar gostoso. E aí eu fiquei 2 anos lá, sendo engolida por esse tempo e nessa mesma cobrança que você falou, que você se sente cobrada de ver as pessoas conseguindo conciliar um monte de coisa, me sentindo nessa cobrança, assim, também. "Nossa, mas eu tô trampando, eu saio 1 da tarde, eu não consigo, eu não vou, pô, eu não vou conseguir fazer os corres que eu quero fazer, eu não vou conseguir estudar, compor, tocar, encontrar as pessoas". Não. Não vai Simplesmente conseguir. não. Não conseguia. Tipo, porque é isso, porque aí o trampo na escola, eu saía completamente exaurida, minha energia exaurida, assim, chegava em casa, só conseguia tomar um banho, cozinhar a marmita da semana. E aí tinha que ser muito é isso, né, tipo, encaixado no tempo da semana. Então de segunda-feira, que era o dia que eu saía mais cedo, era o dia era o dia que eu cozinhava a marmita da semana. Se eu não cozinhasse neste dia, eu ia gastar dinheiro, e aí, pô, E dinheiro mexe com tudo, né. e aí dinheiro mexe com tudo. Mas nessa pressão, assim, também, tipo: "Mano, como que a galera consegue?". Aí eu fui me sentindo meio mal, assim, Uhum. também, nesse rolê. Eu pausei no que você falou e que me deu uma memória, assim, na marmita da semana, né. Tipo, a relação que o cozinhar se torna quando você precisa fazer marmita. É uma relação que se você não tiver marmita, você não vai conseguir cozinhar depois, e se você não conseguir cozinhar, você vai ter que comprar um alimento, e isso vai dar um déficit financeiro no final do mês, se isso acontecer com frequência. Como que o ato de cozinhar, que poderia ser algo de dar prazer, algum momento de você se expressar ali, também fazer arte, né, cozinhar também é arte. Colocar amor, seu axé, sua energia, vira algo programado, porque você precisa da marmita, sabe. E eu percebi que quando eu estava trabalhando CLT, eu perdi o sabor de cozinhar, porque Uhum, cozinhar se tornou fazer marmita, e tirou o viés do prazer. uhum, Né, daquela ação. uhum, E aí quando a gente tem todos os horários do nosso dia programados para fazer alguma coisa que se precisa, acho que até as coisas com possibilidade de dar prazer pode se tornar
outro tipo de trabalho, sabe? Uhum, Uma função, assim. uhum. É, tipo, se não tá encaixado na semana, se você não faz aquilo naquele momento, você perdeu tempo. Uhum, Aí só na semana que vem você vai conseguir fazer. E aí você vai viver uma semana frustrada. uhum. Sim. Essa brisa. Sim, porque, tipo assim, você tem que fazer comida no domingo à tarde. E se domingo à tarde sua amiga falou, vamos no parque? Aí você vai Aham. falar, não, Não, porque eu porque eu tenho tenho que que fazer cozinhar. marmita. E não é Aham. nem cozinhar, é fazer marmita, né? Que é outra coisa. E aí, se você não aceita, você perde esse tempo que vai te acarretar nesse prejuízo. E se você aceita, não, se você não aceita, você perde tempo de vida. Porque você perde o tempo de ver uma pessoa que você gosta e de tomar sol, que é uma coisa que faz bem para a saúde, descansar, que é uma coisa que faz bem para o corpo, né? Para a mente, para tudo. E aí eu tô descrevendo um pensamento ansioso aqui agora nesse momento, Uhum. porque você tem que escolher e dos dois jeitos você vai se lascar, parece. Nessa dinâmica do tempo, sabe? E essa rotina que exige tanto da gente, sabe? Eu mesma agora falando isso de tipo, eu quero sair do trabalho e fazer outro trabalho, né? Esse trabalho vai me permitir tempo de eu trabalhar nos meus Uhum. sonhos, né? Sempre parece que nunca basta. Você sempre precisa estar produzindo, produzindo, produzindo e usando esse seu tempo para isso, né? Sendo que também é da natureza humana não fazer nada Uhum. e da natureza do artista, né? Como você vai poder fazer arte se todo o seu momento é demanda? Você sente isso? Eu senti que eu não estava conseguindo fazer, porque estava no lugar da demanda e de uma demanda, eh, encaixada, programadíssima. Aí não estava. Tinha combinado com uma amiga de tocar no metrô toda sexta-feira. Aí é isso, né, quando você coloca o toda, Aham, já virou ali um compromisso. aham. E aí eu fui uma vez. Eu fui uma, 01, uma vez e foi eu não consegui cantar, não consegui cantar. Passava o metrô, e aí eu falava: "Eu vou entrar nesse". Mas você estava sozinha? Não, eu estava com a Rafa. Aham. E aí passou o outro e eu falava: "Ai, amiga, o próximo". E ela falava: "Vamos, amiga", aí passava o outro e eu falava: "O próximo, eu juro que é o próximo". Uhum, E aí, quando a gente entrou, eu travei, assim, tipo, é isso. E já teve momento da minha vida que isso era uma coisa muito fluida, uhum, que eu estava estudando, eu tinha mais tempo, eu estava estudando canto, então uhum, isso estava mais movimentado também, tem uhum, isso. Mas eu estava podendo criar mais, eu estava podendo me expressar mais através do meu canto. Então isso estava solto, meu canto estava solto, uhum, né. A minha Meu corpo, né, a minha interação com as pessoas, a minha firmeza no chão, estava muito mais trabalhado. E aí fiquei só trabalhando, trabalhando, e aí eu perdi, me desconectei disso, e aí quando eu tentei de novo, e aí falei: "Não, vou colocar isso como um compromisso que é um exercício também, um exercício de movimentar aí esse lugar". Não rolou, assim, eu fiquei tipo: Tem 2 coisas que você falou, assim, que me fizeram refletir. Isso de, tipo, virou um compromisso, né. Então você travou naquilo, e isso é muito gatilho pra ficar se sentindo mal ou culpada, né. Porque, tipo, pô, no dia que eu fui eu não consegui, aí eu travei. Sendo que nós somos humanas e a gente tem que ter espaço para o erro também, né. Pra ter espaço do dia que eu não consegui, e o dia que eu tentei de novo, ou o dia que aquele dia eu não estava bem, e se eu estava com dor de barriga, e se minha garganta estava ruim, e se eu estava ansiosa, né, tipo, como que não tem o tempo do erro, né, nessa nossa sociedade, assim, você não pode errar. E faz parte do ser humano errar, né, e do ser artista também, que antes até de ter um show tem os ensaios, que é permitido errar ali, né, que a gente vai tentando, que a gente edita as coisas, né, afina. Então eu acho muito cruel a gente não ter a permissão de errar,
né. Esse foi um ponto que você falou que eu fiquei pensando, não ter tempo para isso, principalmente. Uhum. Porque aí ficou: "Pô, o dia que eu fui, eu perdi aquele tempo". E a segunda coisa que você falou que me pegou foi: eu estava estudando canto, então eu estava em contato com isso, e aí isso me fez eu me soltar mais e eu consegui cantar mais, né. E isso me faz pensar como que a gente consegue, usufruir e se estimular das coisas que a gente tem acesso. E, tipo, é surreal você ter um outro emprego, você trabalhava numa escola que não tem nada a ver com canto, e você conseguir chegar na sua casa, onde quer que seja, e virar a chavinha e agora eu virei cantora. Uhum. Né, quando você tá ali na ETEC todo dia cantando, vai ser mais fácil, né. E a mesma coisa assim, tipo, tem pessoas que falam: "Pô, eu não sei tocar nenhum instrumento com 30 anos", e tem gente que sabe desde os 2, porque os pais eram músicos, os pais tinham instrumento em casa, tive acesso a uma aula de canto de instrumento, então a pessoa consegue, desenvolver aquilo porque ela teve contato com isso, né. Que aí isso também me remete à meritocracia, né, é o quanto que você consegue do seu tempo estar imerso nessas coisas que você gostaria de fazer e quanto de acesso você tem, né. Que essa semana estourou lá a filha do Didi falando sobre o dia tem 24 horas, cada um de vocês tem 24 horas, como vocês estão aproveitando o seu dia para dar o melhor de si, sabe, sendo coaching. E o dia tem 24 horas, as 24 horas de cada um varia muito. Uhum. Varia muito se você mora sozinha, se você tem família, se você é mãe, se você é mãe solo, se você é herdeira como ela, né. Uhum. As 24 horas do dia varia muito de pessoa para pessoa. E como é cruel que a gente se cobre e se espelhe em pessoas que têm tempos e experiências muito distintas da nossa, Uhum. sabe. Eu acho que a cobrança vem muito disso, assim. De não entender o seu limite, né, do tempo que você tem, o que você consegue fazer com o tempo que você tem. Que você tá fazendo com o tempo que você tem, amiga? Esse ano foi lá ô mulher que trabalhou. Esse ano o foco foi o trabalho, assim, e me manter, né, eu acho que eu fiz isso. Só que paralelo a isso eu realizei alguns sonhos de artista, porque ser artista pra mim é um sonho. É uma coisa que eu não consigo deixar de ser e é uma coisa que eu sonho em ser, né. Então eu comecei a gravar meu primeiro EP, eu compus a minha primeira música autoral, que é um funk, que sempre foi um sonho, né, eu realizei esse sonho esse ano. Eh Morei numa casa digna, né, confortável, eu consegui me oferecer banho, alimento, né, dignidade de vida. Trabalhei, mas o meu trabalho eu gosto muito do meu trabalho, muito, muito, muito. Eu não gosto do tanto que eu preciso trabalhar para me manter digna. Né, mas eu trabalhei bastante, mexi com a cabeça das pessoas, né, com ori, embelezei as pessoas, ouvi, cuidei, carinhei. Então essa parte é gratificante, mas a quantidade de trabalho eu achei bem exaustiva, assim, esse foi um ano que eu precisei dar tudo de mim, né, assim, para o trabalho. E me apaixonei ainda também, gente, se apaixonar é um Uhum. tempo de Mó trampo. vida, é um tempo de pensamento porque eu sou, como é, hiperfocada. Uhum. Quando eu me apaixono, só penso na pessoa, e se a pessoa, a pessoa, a pessoa, pra eu, artista, é bom, porque recentemente eu compus a minha primeira melodia, que foi inspirada em paixão, né, e eu desenho, eu faço poesia, eu danço para celebrar a vida quando eu estou apaixonada, sabe. O Aham, gerenciamento do tempo também fica mais saboroso, né, aham. É um embora eu outro tempo, estou né, o tempo da é, paixão. um tempo focado ali, que às vezes um dia sem ver a pessoa amada é uma eternidade. Aham. Meia hora de nervoso é uma vida, né. Então, conseguir ter essa oportunidade de me apaixonar, né, que me mexeu, me levou, como é? Me prometeu o céu, depois me tirou o chão. Então vivi as dores e as delícias, né, de ter esse tempo aí hiperfocado. Mas é isso, acho que eu resumiria esse ano em paixão, eh, trabalho e realizar sonhos, né, que viajar, nossa viagem juntas também. Uhum, Viajar só com mulheres, tendo independência e uma viagem sem tempo, né, sem uhum, destino, sem tempo. Isso foi uma experiência muito alinhada com o meu desejo, né, meu desejo de tempo de vida. uhum. É, eu pensei aqui que
Como marcou, né, essa experiência, amiga. Essa viagem, da viagem sem tempo, sem lugar, do tempo de parar e conversar, de ser atravessada pelo tempo das pessoas, de outros tempos, né, de poder se abrir para outros tempos. Aquele episódio da mulher que a gente parou numa pousada, e aí ela eu vou contar pra vocês, porque a Lu já sabe essa Uhum. história, tá. A gente parou numa pousadinha, bem linda, bem pequenininha, e aí a gente estava no carro ouvindo um som e, né, num tempo nosso ali, Tempo de férias, num né? tempo de férias, e aí ela eu desci do carro, a gente parou, eu desci do carro, bati na porta pra perguntar se tinha um lugar, né, uma cama, um espacinho, e aí ela abriu a porta, e aí ela olhou no fundo do meu olho, assim, e ficou me olhando, aí eu fiquei olhando pra ela, aí eu já senti eu senti uma calma atravessando o meu corpo, assim, naquele momento. A gente abaixou o som do carro, assim, as meninas abaixaram o som do carro, aí ela falou: "Bom dia, Mas pode falar um pouquinho mais alto. bom dia". Ela falou bem baixinho, assim, e aí eu falei: e aí, tem um lugar, né, uma pousada, tem um lugar pra gente ficar? A gente tá procurando um lugar". Aí ela falou: "Tem não". E aí foi tipo, a nossa viagem a partir desse encontro foi tipo. Relaxa, cara. A gente abaixou o som e a gente foi, né, Aham. tipo, a gente veio num ritmo e aí, se abrir pra esse tempo dessa pessoa, Uhum. né, poder ser atravessada por esse tempo, fez a gente mudar o nosso ritmo, mudar Uhum. o nosso tempo, né. Eu lembro que aí a gente abaixou o som e foi andando bem devagarzinho pela cidade. E aí as experiências foram acontecendo a partir dessa, né, Ah, essa dessa viagem. as experiências com o lugar que a gente estava e com as pessoas que a gente encontrava foi, muito dado por esse tempo que a gente recebeu, assim, né. Uhum. Então é isso. E essa viagem, gente, a gente estava sem destino, só tinha uma possível opção, né? Mas também sem roteiro. Então a gente foi, passou por uma cidade de Minas Gerais, falamos, vamos ficar aqui essa noite. Aí, cada noite, quando chegava no fim da noite, a gente se perguntava: queremos ficar aqui mais um dia? Uhum. Queremos ir embora? Claro que a gente analisava valores e tals, né? Porque a gente tinha as condições, mas até nesse sentido a gente se permitiu ser mais aventureiro, assim, passando crédito, né? O que Aham. que a gente realmente quer, né? O tempo que nos guiou foi o tempo do desejo. Então, qual era o nosso desejo? Poxa, eu quero ficar aqui mais uma noite. Então a gente ficava ali outra noite. Poxa, vamos cozinhar hoje. Aí se tinha algum dia assim que era a gente não quer cozinhar, a gente quer ir num restaurante. Então vamos nos organizar para comer fora hoje. Então, o nosso tempo de ir até o local, de nos arrumar, nos vestir, era o tempo do desejo. Uhum. E a gente alinhando os nossos desejos, né, das Uhum, 3 só. uhum. Alinhava, um tempinho pra alinhar e ia fazer o que, né, O que a gente o que a desejava, gente né. E desejava. se encaixar com o tempo das pessoas, né, que está perto, e o tempo das cidades, né, gente. Pra mim foi bem impactante sair de São Paulo, né, e ver como as pessoas pra mim deu uma sensação de que lá, mesmo trabalhando, as pessoas têm mais tempo de vida, e aqui a gente tem mais tempo de a gente tem menos tempo e o nosso tempo é totalmente ocupado. Né. Pode ser uma experiência de férias também, porque a gente não estava trabalhando, mas a impressão é que deu é que as pessoas conseguiam ao menos fazer pausas, sabe. E aqui a pausa já me remete à ansiedade. A pausa é 1 horinha do almoço, Uhum, que você tem que não dá tempo de comer, na verdade, uhum. nem de descansar, nem de não dá tempo. 1 hora de almoço não dá tempo.
Então, sua pausa não seria uma pausa, né, seria um almoço, porque a pausa seria para você apenas pausar. Almoço, ainda assim, é uma demanda. E muitas vezes a demanda do quê? Da marmita. Você levou marmita? A sua marmita você vai fazer o quê? Levar ao micro-ondas. Então você vai ter que usar o seu tempo de almoço, que é, se for 1 hora, e levar até o micro-ondas. Se você estiver numa empresa que você divide o micro-ondas, quanto tempo será que você vai ter até esquentar a sua comida, até comer? Até fazer sua digestão. Será que você consegue tirar um cochilo na hora do almoço? Será que você consegue ir ao banheiro? Será que você consegue esquentar sua marmita? Putz, esse final de semana eu fui no parque, esqueci a minha marmita. Vou ter que comprar. Aonde que eu vou comprar? E vou pedir delivery? Quanto tempo vai demorar para chegar Sim. esse delivery? Eu vou na rua, eu vou comprar? Quanto que isso cabe nessa 1 hora de almoço? Sabe, gente, já amanheci cansada. Vocês que amam São Sim. Paulo, se alguém não for de São Paulo estiver assistindo, é assim que eu me sinto no tempo de São Paulo, entendeu? Eu acho que tem gente que dá conta, mas também eu quereria dar conta. Isso é os caminhos do meu desejo? Dar conta de se encaixar nesse tempo infinito de trabalho e função? Eu acho que não. Cidade não é ambiente Pra pra vaqueiro, vaqueiro, não. não. Eu acho que É não. sobre isso, né, Se for amiga? pra viver desse jeito, eu Eu não não aceito, aceito, não. não. Mas agora, mudando um pouco o Lé com Cré, eu gostaria de falar de uma outra perspectiva sobre o tempo. Porque Uhum. na minha crença, na minha cabeça, e eu também já estudei isso num vídeo do e de outras de outras plataformas falando sobre o espaço-tempo, né, que o espaço é uma redinha e que as coisas têm a gravidade. Eu não vou saber explicar, mas você pode pesquisar no Google para entender isso, mas o meu entendimento de sentir faz muito sentido. Por que que eu falo isso? Eu tenho uma impressão que o tempo às vezes não é linear, que não é passado, presente e futuro nessa régua. Eu tenho a impressão, às vezes, que as coisas elas acontecem e depois elas reacontecem. E às vezes eu estou num momento que me lembra e me remete a um momento que já passou, e às vezes eu também me sinto no futuro, como se eu tivesse uma lembrança de algo que ainda não aconteceu. É uma coisa bem filosófica, assim, subjetiva, mas eu realmente sinto isso. E às vezes eu me pego pensando assim, em mim do passado. Eu lembro eu adolescente, passando por um momento difícil e penso assim pra mim: "Calma fia, segura, você vai chegar lá, você vai resistir". Então eu, assim, com essa idade, tenho essa sensação às vezes de estar falando com a minha eu mais jovem e ao mesmo tempo, às vezes eu peço conselhos para a minha eu que já foi, né. Pode ser conselhos ou que virá. Pode ser conselho também. Sugestões, porque vai que no futuro eu preciso de ajuda, né, também, de falar: "Pô, olha, eu consegui isso, ó a Luana do futuro, se um dia você estiver duvidando, isso é possível". Você já teve alguma brisa parecida com isso? Faz sentido pra você? Sim, eu acho que eu sinto isso, né, do tempo em espiral, né, não o tempo linear. E aí você estava falando, eu lembrei da minha experiência enquanto professora do nono ano, que aí os meus alunos tinham 14 anos e eu 28. E eu via eles vivendo coisas que eu já vivi e, tipo, numas claro que diferente, né, outro recorte, outro contexto, outro momento, né, essa espiral num outro momento, mas eles vivendo coisas com dilemas, com dilemas ali da adolescência que eu vivi e que eu estava vivendo também aos No 28. presente. Aham. Então, como se eu estivesse vivendo a mesma coisa que eles, assim, só que num outro lugar, com uma outra maturidade, com um monte de coisa já acontecida na minha vida, né. E aí eu acho que isso quando você fala isso do tempo não linear, me vem essa imagem, assim, essa coisa de eu estar vivendo a mesma coisa, uns dilemas tão parecidos, e eu consegui até conversar com eles, tipo, Sobre o que você de acha. igual, assim, né, porque eu sei o que você está vivendo, estou vivendo também, só Uhum. que
de um outro lugar, tá Uhum. ligado? De um outro De lugar. um outro lugar. Essa chave aí dessa palavra, né, de um outro lugar, que também pode ser outro ponto de vista. Quando eu falo ponto de vista, eu lembro de uma escultura que eu já vi, que eu não sei se vocês já viram, que é tipo uma forma redonda, e aí a câmera vai se mexendo assim, e aí se torna um quadrado. A mesma peça de obra de arte exposta, ela tem formatos distintos, Uhum. dependendo de onde se olha. Ou então uma outra, eu não sei quem é o artista, mas acho que se vocês procurarem no Google vai aparecer. E uma imagem também que eu vi que era 2 pessoas e no meio tinha um número 6 ou 9, né. Pra quem estava daqui via o 6, quem estava de lá via o 9. E falava que ninguém estava mentindo ou certo, né. Todo mundo estava certo, ninguém vai perder. Quem errar e quem perder, todo mundo vai ganhar e Aham. todo mundo vai perder. E Que todo não mundo perdeu, e tinha todo mundo ganhou também. entendeu? E tipo, não tinha, um ponto certo, né. E Aham. aí isso do ponto de vista o tempo também isso que você falou me fez pensar nisso, porque, tipo, você já viveu aquilo quando você tinha seus 14, mas com 28 você tá revivendo, só que você tá de outro ponto agora. E quantas vezes na vida dá essa impressão, para mim, que eu estou vivendo situações muito parecidas, só que agora de outros pontos de vistas, porque eu Uhum. tive uma caminhada que me transformou até chegar aquele momento ali, e ter aquela visão, né, e ter aquela perspectiva sobre aquela coisa. E eu acho que o legal disso, que eu imagino que seja isso a maturidade, né? Que a gente encontra situações de novo, revive, só que você é outra. Por mais que você volte, Uhum. você não é mais a mesma. Uhum. E você fica o tempo todo revivendo, né. Sinto isso, o tempo todo. Eu fico: "Não, isso não vou viver nunca mais". Nem Eu lendo, nunca mais. nunca mais. Vou viver sim. E aí quando eu vivo de novo, eu sinto que eu tô de um outro lugar. Eu sinto que é um outro lugar. E aí é eu com a minha experiência de agora, desse espaço-tempo em Sim, que sim. em que, né, esse tempo até eu chegar ali onde eu tô. Você falou do rolê do espaço-tempo, eu lembrei de uma coisa da geografia, Uhum. que tem uma noção que é que os tempos, eles não são fixos. Então, tipo, pra eu ir daqui pra, sei lá, para o Japão, s os tempos eles mudam. Se eu for de caravela, ele é um tempo. Se eu for de bote, ele é um tempo. Se eu for nadando, ele é um Foi. tempo. Se eu for de avião, ele é um outro tempo. E aí tem uma brisa que é essa, assim, os tempos eles não são fixos. Não existe um tempo daqui até o Japão. Não existe um tempo daqui até a Bahia. Depende dos meios, né, depende o espaço, ele tem ali uma fixidez, não sei nem se eu posso dizer que é fixo, né, se eu posso estar inventando também, mas o tempo não, o tempo ele varia, né, você falou isso do espaço-tempo me lembrou isso, que isso É, foi muito assim, pua. trazendo isso daí, que vocês estão dizendo, é que aquilo que o Einstein ele coloca, né? Que ele é para poder fazer a teoria da relatividade, que a gente diz que ele entende que o espaço e o tempo ele é uma outra dimensão, que é o que você falou. O tempo ele seria uma quarta dimensão. Então a gente vive em três dimensões de espaço, né? As três dimensões que todo mundo conhece, e a dimensão do tempo. Aí o que que isso implica? Por que que ele fala da velocidade da luz? Porque qualquer coisa que passe a velocidade da luz, ela já muda, ela não tem mais uma dimensão de espaço para poder dilatar, para poder alterar. Então você só consegue mudar a dimensão de tempo. E aí entra nisso daí que você falou. Porque Uhum, que para chegar de um lugar, tipo, às vezes você ir de um lugar para o outro, dependendo da velocidade que você vai, né? Isso a gente extrapolando muito, você não tem como alterar mais o lugar, porque a distância é a mesma. Então você só muda o tempo. E aí bate no que a Lua disse ali quando ela fala, às vezes eu sinto que eu já repeti isso daqui. Porque os lugares a gente repete. Por que, que a gente não repete também o tempo? uhum, E meio que a física vai por aí. uhum, A física e a minha imaginação e a minha intuição também. Porque várias vezes, assim, já aconteceu, várias vezes, porque tem a tecnologia, né, que é um recurso. Eh, Mesmo às vezes eu entendendo que esse calendário 365 dias que a gente tem no ano não abrange todas as nossas contagens de tempo, né, nós temos várias formas de contar o tempo, às vezes eu vejo as recordações que aparecem no
e nos stories do Instagram, né. E aí, às vezes, assim, eu tô cantando a música o dia inteiro, Santa Clara clareou, e aí quando eu vou ver, 1 ano atrás eu estava cantando a mesma música, aí eu penso: "Nossa, que coincidência, né". Aí passa outro dia, aí eu tô com uma blusa verde. Aí eu vejo lá recordação, eu tô com a mesma blusa, aí eu: que coincidência, né". Só que eu comecei a reparar que isso acontece muito com músicas, com a forma como eu estou vestida e com temas. Por exemplo, às vezes eu estou conversando com alguém sobre algo, e aí eu vejo que 1 ano, 2 anos atrás, naquele mesmo dia, eu postei algo sobre esse mesmo tema. E eu acho isso surreal. Na minha cabeça, isso é o universo se comunicando comigo, que essa minha teoria de acreditar no tempo, que o Einstein também acha, né, ao modo dele, existe. Então isso me faz, quando eu tô com a cabeça boa, me não desesperar. Porque o tempo já tá dado. Eu vou correr Uhum, pra quê? Se o que eu vou ser, eu já sou, em alguma esfera. uhum. Já acontece. Entendeu? Então, às vezes eu fico na brisa assim, eu gostaria tanto de viajar com circo, eu gostaria tanto de viajar com circo, com circo, com circo. Eu penso isso, já pensei 1 milhão de vezes na minha vida. Até que eu fico, às vezes, com a saudade. E aí eu penso, pois se eu tô com saudade, eu já fui ou estou em algum espaço-tempo, nessa dimensão ou não, eu estou viajando com circo. E estou com Uhum. saudade. E ao mesmo tempo estou curtindo. E isso me faz lembrar que eu vi um psicólogo ou um psiquiatra também falando que o nosso pensamento é capaz de trazer a sensação para o corpo. Então, por exemplo, eu lembro de uma coisa que me magoou. Aí, se eu me concentro lembrando daquilo, eu posso lacrimejar, eu posso ficar com o coração acelerado e ficar triste de novo, porque o cérebro não reconhece o que está acontecendo agora do que é uma lembrança. E ele manda todas as Uhum. ações corporais para aquilo, né? E isso é importante, de ver como que o seu pensamento tá rolando, né. As coisas que você tá se concentrando, e o que você pensa sobre você, partindo dessa perspectiva, é o que você é. Então se você for se cobrar e se achar isso e aquilo, seu cérebro realmente vai trazer isso para o seu corpo, né. Se você se sentir atrasada, você é atrasada. E se você tiver uma outra perspectiva sobre o seu tempo, né, já que essa é a chave da conversa, ele pode ser de outra forma. Uhum, ele pode acontecer. Você falou do correr atrás, de estar correndo atrás, aí me deu uma sensação de, às vezes, quando eu tô atrasada para algum compromisso que tem uma hora marcada, eu já me diverti muito dentro do metrô de imaginar eu correndo dentro do metrô pra eu poder chegar na hora, Aham, tá ligado? Então, tipo assim, o tempo tá acontecendo, o metrô tá lá. Tudo bem, eu posso até gastar essa energia aham, correndo dentro do metrô, né, pra ter uma sensação de que eu vou chegar no horário, porque eu tô correndo, aham. tô gastando Eu essa tô me energia correndo. movimentando. Entretanto, né, não vai chegar, né. Isso Tá me lá o lembra metrô no um tempinho meme dele. que eu vi uma vez, que era assim, é uma pessoa falando com a outra assim: "Eu tô esperando o ônibus pra chegar". Aí a pessoa fala assim: "Tá, mas vem logo". Aí aparece assim: "Esperando mais rápido". É isso. Agora eu tô esperando muito mais rápido. Aham. Quando você tá ansioso pra Tá, ver mas vem alguém, né, logo. você fica assim: Porra. "Ai". Né, pode gente, é muito louco, né. Tipo, Sim. como a nossa mente é capaz de transformar todas as coisas, né. Uhum. Depende do nosso estado, de espírito, né, do como a gente está e o que a gente quer, né. Isso muda muito. E aí é trabalhar a mente, né, também, pra não entrar nisso de você criar uma realidade que não é o que tá acontecendo, né. Uhum, Tipo, sei lá, às vezes quando eu tô atrasada, por exemplo, às vezes eu nem vejo o caminho acontecer. Eu fico, tipo, pensando tão pra frente uhum. que eu não vejo o caminho. Aí às vezes eu me dou conta de que eu não tô vendo o caminho. Aí tipo: "Não, espera, eu tô aqui, para". Parou, né, meu? Estou viva, já nasci. Sim. Mas tem isso, né, o tempo da ansiedade, né. Que é um tempo que nada basta, nada adianta.
né? O Uhum. tempo da ansiedade é somente desconexão, né? Com os Uhum. tempos. Com o seu próprio, né? Uhum. E aí, agora eu pensando, eu fiz um curso de Reiki, né? Eu sou Reiki nível 1. E aí no Reiki eu vi se você não sabe o que é Reiki, você tá me assistindo, é uma forma de você transmitir energia para outra pessoa sem necessariamente tocar, mas através das suas mãos. Você conseguir se conectar e transferir energia, e essa energia tem poder de cura. Então é a cura através das mãos, eu diria assim. Gente, eu não sou muito da teoria assim certinha não, né, mas se você quiser saber mais, eu posso gravar uma coisa específica ou indicar algo para vocês estudarem, né. Mas aí, através do Reiki, eu vi que existe Reiki para mandar para outros tempos. Você pode mandar Reiki para o passado e Reiki para o futuro. Então, tipo, eu lembro da minha adolescência os momentos que, coitada, eu estava totalmente perdida. E às vezes eu penso em mandar um Reiki para mim. Pra aquele momento, sabe, ajudar a me curar no outro espaço-tempo. Você acha isso muito brisa? Eu Uhum. também acho, mas ao mesmo Mas, tempo eu acho que faz mas é sentido. sobre. Porque às vezes eu vejo uns vídeos meu antigo assim, eu olho assim, eu sabia que eu estava triste, eu falo: "Ô bichinha, tadinha, né, não tem o que faça". Será que não tem o que faça? Eu sempre acredito que existe o impossível. Mas você acha que como que, tipo assim, mandar essa cura pra essa Luana desse vídeo, você acha que modifica hoje? Sim, porque eu acho que eu já ter pensado nisso e eu ter feito, também já existiu lá no outro tempo, já mexe tudo agora, porque tá tudo interligado. Eu Uhum, pensar e parar e fazer um reiki, pra mim, em qualquer tempo, vai ser pra uhum, mim. Em qualquer uhum, tempo, em todos os tempos, né? Eu acho que cada gesto de amor que a gente faz com a gente, em qualquer tempo, ele nos transforma. E qualquer gesto de violência também nos transforma. Então, se você passar um ano sem alongar o braço assim, no final do ano você vai ter esse impacto. E se você passa um ano inteiro se alongando assim, você vai ter outro impacto. É uhum. apenas um movimento, mas ele vai fazer diferença na sua vida Deu até uma depois, deu até entendeu? vontade de me É, tipo, vai fazer diferença na sua vida depois. Então, eu acho que a forma como a gente nutre os pensamentos pela gente, ou o amor que a gente se determina em cada gesto, vai transformar. Porque você acostuma com aquilo. Por exemplo, já houve tempos em onde eu tinha muita dificuldade de receber elogio. Então alguém falava, ai, você é maravilhosa nisso. Aí eu ficava, não imagina, não imagina, não imagina. Até que com o tempo eu fui entendendo que é importante reconhecer as coisas que eu sou boa e não só as coisas que eu sou ruim. Senão eu vou viver, coitada, né? Em sofrimento. Se eu não conseguir dosar. Então, quando alguém vem e vê uma coisa que eu fiz que eu acho maravilhosa e a pessoa também acha maravilhosa, eu eu falo, né: "Obrigada, que legal que você reconheceu isso". Só que houve um caminho até chegar até onde eu estou hoje, que eu ainda acho que eu consigo progredir mais que isso, em aceitar. Mas na primeira vez, quando a pessoa falava, chega a me dar uma taquicardia, eu fico: "Obrigada". E achava assim: "Poxa, não foi nenhum obrigada real", mas foi o que eu consegui naquele momento. Então, a cada dia, toda vez que eu recebia um elogio, eu ia me treinando, me treinando, me treinando, para que chegasse hoje isso ser mais tranquilo, e eu acredito que em outro momento isso vai ser cada vez mais tranquilo se eu continuar trabalhando para isso. E isso vai mudar quem eu sou. Porque se chegar numa coisa que eu acho importante e alguém falar que eu sou boa, eu não vou ficar: "Não, não, não", eu já vou saber que sim, Uhum, porque eu já tô treinada para isso, sabe. Eu acho que isso muda como a gente se coloca no mundo, como você se ama, como você se permite, ser elogiada e ser reconhecida pelas suas coisas boas, sabe. uhum, Faz sentido pra você? uhum. E aí é isso, né, o rolê do tempo não linear, que você vai voltando nas situações desse elogio, e você vai se trabalhando a cada vez que o bagulho volta, e aí você tem que de novo se deparar com isso, e aí de novo, fortalecer essa esse amor, né, Uhum. com você. Você acha Sim, que sim. os seus pensamentos estão de amor pra você e pra todos os seus tempos? Ou costumam não estar muito? É uma pergunta pessoal, né? Você pode responder se você quiser. Como que tá aí o seu direcionamento, dos pensamentos, dos sentimentos pra você mesma, em todos os seus tempos?
Eu acho que hoje, atualmente, tenho um amor pelo que eu sou, assim, pelo que eu sou e por tudo que eu fui pra estar aqui. E eu eu sinto que eu passei por um processo de perdão, assim, de auto-perdão e de aceitação mesmo, e de olhar com gentileza mesmo para o que foi, pra Gá, que já foi, eu acho que eu tô nesse processo. Eu acho que eu tenho um lugar de acolhimento, assim, Com quem você é. com quem eu sou. Aí às vezes eu me pego fazendo aquela aí eu penso: calma, meu amor. Calma, meu amor. E aí eu me dou um carinho de verdade, assim. Uhum. E eu acho que eu aprendi isso muito com você também, né, amiga? Do aquele rolê da palavra para si. E às vezes é isso, quando eu me pego tendo um pensamento que tem uma palavra que é negativa, eu mudo a palavra. E aí eu tento reconhecer ali. Mas, ao mesmo tempo, tem uma pessoa que fica brigando com a mente também. Uhum. Então, às vezes eu me pego brigando muito com a minha mente, assim, tipo, meu Deus! Caraca, mano, que ansiedade, que nossa, que tem isso, tem aquilo, nossa, mano, para de pensar nisso, para de pensar nisso, para de pensar nisso. E aí, tipo, anteontem, assim, ontem, eu tava bem nesse momento, assim, de uma ansiedade do fim do ano, uma ansiedade do Natal chegando, de várias fitas, várias mudanças, várias coisas. E aí eu pensei, e que foi uma coisa que eu acho que você me falou isso um dia. Então fala. Então vai. Então fala aí. Tá bom. Que é? Falou pra Que você é? Falei mesmo. pra mim mesma. Que é que você tá falando aí? E aí me escutei e fui tentando encontrar saídas, assim, pra. Ao invés de lutar contra, lutar a favor, né? Aham. Jogar no seu time, né? Jogar no meu time, não jogar contra. Mas é isso. Acho que esse tem sido meu processo, assim, comigo. De muito acolhimento, de muito carinho. Uhum. Eu fico pensando assim, quando eu falo isso, que eu costumo falar com as minhas amigas, né? De como você se trata, como você direciona o seu pensamento pra você, a sua palavra pra si mesma, né? De também você não passar pano pra você ser uma pessoa zoada, sabe? Tipo, não é você se acolher, não é você fazer tudo que você quiser, meter o loucão e sempre tá tudo bem. Mas é entender que algumas coisas também, às vezes, não nos cabem, não nos competem ou ultrapassam nossos limites. Porque, tipo assim, a maioria de nós aqui, LGBTs, negras, periféricos e várias camadas sociais que são desprivilegiadas, né? Então a gente aprende coisas que nos diminuem para conosco, né? A gente aprende que a gente é errado em ser como a gente é, por ser artista, por ter a nossa cara, por ter o nosso jeito. Então a gente recebe muito desestímulo. E quando a gente se olha e se olhar com esse mesmo desestímulo e essa mesma cobrança, é cruel, sabe? Porque já tem um mundo fazendo isso com você, sabe? Você não precisa ser assim com você. Você pode sim rever atitudes que você fez e que não foram legais, mas sem pensar que você é um monstro, né? A não ser que Uhum. você seja um monstro, então pare, por favor, porque tem muita gente Só que você queira ser e que, aceite que você que não é. reflete sobre isso, né, na sociedade. Mas acho que se você encontrar em si uma coisa que não é legal e se acolher, né? Isso que você falou de deixa falar, quando eu fico pensando nessa voz que fica criticando nós mesmas, a nossa própria voz dentro da nossa cabeça, né? Que nos critica, nos critica, nos critica, que eu comentei com você, quando eu falo assim, deixa ela falar, né? Eu falo, deixa a chata falar. Vai, Uhum. chata, fala, que tá Fala me aí. enchendo o saco. Às vezes eu tô deitada na cama, quero descansar e fica, ai, mas você não fez isso. Ai, mas você não aquilo. Ou então, eu quero ficar em paz e vem críticas, cobranças, lembrando de coisa que eu fiz em outro momento. Ai, mas não lavou a louça. Entendeu? E aí eu falo assim, ai, deixa a chata falar, vai, chata, fala. E aí eu deixo essa minha voz falar. E às vezes ela vem e fala, você fez isso, aquilo outro, não gostei disso, daquilo. Aí depois que eu mesma me escuto, deve ser bem, né, bem doido, né? Mas faz pra fazer em frente ao espelho. Eu falo pra mim, meu amor, eu não lavei a louça porque eu estou cansada, trabalhei até tal hora. Minha querida, eu não fiz isso porque naquele momento eu não pensei nisso.
Eu só pensei até aí. Sim. Em algum outro Meu momento eu não fiz amor. aquilo porque eu não quis. E aquele outro dia eu tava cansada. Então eu explico pra mim mesma. E aí às vezes eu percebo que essa voz chata, na verdade, ela gostaria de ser acolhida. Porque ela Uhum. que tá sofrendo. Ela tá reclamando porque ela tá sofrendo. E às vezes você fala, calma, filha. Não é bem Ela assim. quer um meu amor. É, relaxa. E aí, gente, falando de tempo, né, gente? Quanto tempo o tempo tem? Você falou que o tempo era uma entidade e tal. Como assim uma entidade? Entidade tipo um espírito? Acho que sim. Acho que tipo um espírito. Como é esse conceito Tipo na sua cabeça? um. Ah, eu imagino tipo. Como eu imagino? Eu imagino tipo um corpo, saca? Eu imagino o tempo como um corpo mesmo. Sério? Aham. Nossa, não imaginaria que você falaria isso. Sério? Nossa, eu nunca imaginei o tempo como um corpo, mas como assim? Explica mais. É, eu imagino tipo não um corpo humano, né? Mas um corpo que tá presente, que existe, que é presente, saca? Enquanto presença, eu acho que eu penso nesse rolê do corpo. Um corpo que existe. É. Então, pra Algo que você. existe e que existe para além, tipo o trem, Ah, saca? Do correr no trem ou ficar parado no trem, mas tem um tempo que está, que vive, sabe? Que é vivo, sacou? não sei se eu entendi muito bem, não. Mas talvez eu tenha entendido. Quando O você que fala você do entendeu? trem, correr dentro do trem, eu penso que tem um tempo dentro de um tempo. Porque se você tá correndo, você vai sentir uma temperatura, uma visão, uma sensação, uma interação com aquelas pessoas que estão ali dentro do trem, do que se você andar, certo? E talvez se você ficasse parado esperando, podia dar uma sensação de que o tempo demorou mais. E talvez se você correr de uma ponta a outra do trem, pode dar uma sensação que a viagem foi mais Uhum, rápida. Mas também como que a gente vai saber? É muito hipotético isso, né? uhum, Ou pode ser mais cansativo estar correndo e demore mais, né? A uhum. sensação que demore. Mas o tempo para você então é uma coisa que existe para além da gente. Tipo isso. É, tipo isso. Tipo, para além da gente, mas que a gente interage. Quando eu imagino o tempo, eu imagino algo que parece com ar, mas que parece com água. Aham, Tipo sabe quando, você acende a churrasqueira e fica umas ondinhas de calor em cima, uma coisa turva? Eu aham, imagino o tempo sendo tipo um filtro que tem sobre tudo e ele é turvo. aham. Eu imagino uma coisa assim, sabe? O tempo, ele se movimenta, né? E ao mesmo tempo ele é estável. Ele tá em tudo, sabe? De uma certa forma, eu imagino o tempo Uhum. assim. Na hora que eu pensei na palavra corpo, a minha imaginação imaginou uma coisa parecida com a sua. Hum. Mas tipo um estado mesmo, assim, da matéria que não é nem água e nem fumaça, tá ligado? É Uhum. tipo, sei lá, uma amoeba, Uma uma geleia. geleca, Uma geleia. uma geleia, que é um corpo, Uhum. saca? Me Aham. veio essa imagem, assim. Sim, a geleia E que tá é aí, massa, e que né? tá aí a gente tá imersa e tá interagindo e, e tá além, sei lá. Tipo, mas tá, o tempo tá rolando, tá acontecendo, Eu tá sinto existindo. isso, mas ao mesmo tempo, às vezes eu enxergo o tempo como uma cebola, que a cebola tem várias Hum, camadas, né? E às vezes eu tenho a impressão que quando você tá num certo ponto, você poderia atravessar essa camada. Por exemplo, como se fosse uma espiral mesmo, uma espiral, né? Assim, tal. Então, se você andar todo esse caminho, percorrer todo esse caminho, você vai chegar aqui. Mas se você tá aqui e você fizer isso, tipo, eu acho que o tempo é uma coisa que você consegue atravessar por diversas formas. Porque, por exemplo, tem gente que sonha premonição. E eu conheço gente que sonha premonição sendo bruxa, gente que é ateu, gente que é evangélico. Acho que isso não tem a ver com religião, mas com uma coisa que existe para além do ser humano. Algumas pessoas têm sonhos de premonição. Então, se essa pessoa sonha algo que não aconteceu, ela viajou no tempo. uhum, Na minha cabeça é assim. Ela tá vendo uma coisa que ainda não aconteceu. Mas essa coisa não tá acontecendo já agora, ao mesmo tempo. Só que
no tempo dos sonhos, eu não sei se tá dando não tá dando pra entender, mas essa pessoa atravessou o A pessoa tempo. tá, tipo, nadando na geleia. Ela nadou na geleia e ela atravessou essa barreira, né, do tempo, do ciclo do tempo. Porque pode ser assim, quando a gente tá acordado aqui na Terra, nesse formato que a gente conhece, dia, sol, sol abaixa, lua, noite, né? Terra, ar, água, essas coisas que a gente tá acostumado nessa forma de vida. Existe um tempo desse formato. Mas e no sonho? Às vezes você não dorme meia hora e parece que você dormiu a noite inteira? Dá uma sensação de que se passou muito tempo? Ou tipo, sei lá, tem sonho que parece que você viveu uma vida, tipo, 10 anos. E você acorda e foi apenas uma noite. Então o tempo do sonho, ele é outro, né? E Uhum. ele coexiste com esse tempo que a gente tem, que é o tempo da realidade, da consciência, sei lá, como se chamaria isso? Filosoficamente aqui, tô brisando. Né, porque tempos diferentes coexistem. Porque, tipo assim, Sim. Júpiter, pra dar uma volta em torno do Sol, pode ser que ele demore, sei lá. O que é um ano na Terra, em Júpiter, equivale a 15 anos da Terra. Eu Uhum. tô chutando, né? Dá todas essas voltas. Esse tempo existe enquanto a gente existe aqui nesse tempo, não é? Mesmo ele sendo Uhum. diferente. Até no Buraco Negro, naquele filme lá, Interestelar. Que os caras vai num outro planeta e nesse planeta, cada hora corresponde, tipo, a 24 anos de tempo da Terra. E aí eles vão lá, passam uma hora e quando eles voltam, o amigo dele que ficou na nave tá velhinho. E aí os tempos coexistiram. Fiquei pensando o seguinte, e aí eu acho que voltando pro rolê lá do, eh, que a gente estava falando no começo, que é cada planeta aí, então, eles estão fazendo a mesma coisa, né? Os planetas do sistema solar estão fazendo a mesma coisa, que é dar uma voltinha em torno do Sol, e cada um no tempo. E aí, porra, se os planetas estão, tipo, fazendo esse rolê e tá cada um no seu tempo, a gente tá se cobrando, a gente, meras criaturas, de não tá conseguindo gerenciar o tempo, que é um tempo completamente outro, Como se fosse um tempo saca? padrão, né? A gente quer Aham, como se o tempo fosse um padrão. seguir um tempo padrão, que é o padrão imposto, que é até do tempo, né? E a gente querendo ser igual, né? Ou ser da forma que se Uhum, espera nesse uhum, sentido. Isso é uma violência também, né? É uma uhum, violência contra a nossa natureza. Querer que a uhum, gente se adapte, sabe? Porque até os elementos na própria Terra que já existe, sabe? Tipo, o elemento fogo. Ele é um elemento que, se você atiça ele ali, ele esquenta e ele se propaga, né? Ele é rápido, dependendo do que ele tem perto, ele cresce, né? Ele se emancipa. E às vezes a Terra vive nesse mesmo planeta, só que a Terra é uma coisa mais que demora mais de ter uma transformação visível, né? Enquanto o fogo queimou um negócio inteiro, a Terra vai ter que ser plantada, germinar, regar e etc e tal, até desenvolver aquilo, né? uhum, Então não dá pra você falar quem é melhor ou pior, o fogo ou uhum. a terra. Cada um cumpre seu papel natural, eu ia falar papel social. Seu papel social na natureza, cada um faz Aham. o seu corre. Ou não faz, vai que tem uma terra num lugar que porventura nem teve abelha, nem passarinho, ela não conseguiu germinar. Nada. Ela deixa de ser terra? Que saco! Entendeu? A terra vai ser terra, onde ela estiver. E a gente vai ser a gente, artista, eu acho, independente do espaço que a gente estiver, sabe? Uhum. Não tem como deixar Sim, de ser. total. Sim. Você sente isso, que você é artista em qualquer espaço-tempo, você consegue fragmentar. Porque eu vejo Uhum. gente falando assim, no meu trabalho, ninguém sabe quem sou eu em tal coisa. Lá eu tenho uma personalidade X. Eu já ouvi muitas pessoas falando isso. Eu Sim. não me identifico com essa forma de em cada espaço ser alguém, não. Às vezes, em alguns espaços me controlo, porque eu sei que existe
julgamentos, e condutas que são cobradas, né. Uhum. Mas eu não consigo ter outra personalidade. Como que você faz com isso? Não consigo também. Eu também acho muito tipo, esse rolê que você falou de ser artista, eu sinto que é isso pra mim. Onde quer que eu esteja, o que quer que eu esteja fazendo, eu tô sendo artista. E teve a festa da escola, né, a festa da firma. E aí estava contando para uns amigos como que foi. Uma amiga perguntou: "Teve a hora que você ficou meio de canto? Não é um bagulho meio chato, né, festa da firma?" Tava todo mundo assim meio: "Ai, festa da firma", e eu estava assim: "Maravilhoso". Tipo, eu não sou amiga de todo mundo, mas eu me dou bem com todo mundo, eu eu consigo ser eu consigo ser eu mesma e as pessoas gostam. E as pessoas gostam de de trocar comigo, e aí eu gosto de trocar com elas, é sincero. Tipo, sei lá, eu acho que tem muito de ser artista aí, eu acho, nesse rolê, sabe. De De ser, de buscar ser você, extrovertido. assim, em todo espaço que você tiver, sabe. Uhum. Acho que é um pouco essa brisa, assim. Buscar ser você. Uhum. Isso te torna artista. Isso te faz se identificar com o que você considera ser artista. É, não, na verdade eu acho que ser artista tem a ver com conseguir expressar você mesmo, assim, sabe. Tipo, conseguir expressar pelo meio de, né, por meio de várias linguagens, mas expressar quem você é, quem você tá sendo naquele momento, né, tem uma coisa da expressão. E aí eu acho que eu consegui, por exemplo, nesse rolê, me relacionar, me conectar com as pessoas do jeito que eu me conecto mesmo, com cada pessoa, com cada conexão, com tipo, isso é uma arte, Uhum, também, sabe, é uma expressão, é um jeito que eu tenho de viver no mundo, e aí eu vivo no mundo sendo artista mesmo, no fim das contas, sabe. uhum, Eu não consigo muito ser uma coisa em cada lugar, assim, eu não consigo me esconder. aham, Eu não consigo estar num trabalho e aqui nesse trabalho, então eu sou desse jeito e ninguém me conhece. aham. Nossa, por mais que eu tente, mesmo que eu tente, começa a ser sufocante, eu Uhum. não dá, não rola. Sim, eu me identifico. A sua descrição de artista me contempla. Eu fiquei pensando, então eu sou artista, então eu sou, então eu sou. Porque, tipo, me expressar, acho que isso tem muito da minha personalidade. Eu me expresso muito em quem eu sou. Eu não aguento não ser, eu não consigo. Igual isso que você falou, né? Por mais que eu tente me esconder, eu não consigo. Imagina se você é um pavão, todo lá com penas verdes brilhantes que bate uma luz, brilha. Ele não tem como ele ficar, só se ele usar uma touca. Se ele passar um produto, né, que pintar as penas, né, mas não tem como você esconder que você é um pavão, né, por mais que ele pinte, um dia a pena vai crescer, e pode ser que um pedacinho ali ficou de fora, e espelhou o sol e mostrou, pode ser que um dia o pavão se espreguice e abre lá, ela toda pavosa, aí todo mundo vai fazer: "Ah, nossa, Ah, então era um pavão o olha tempo esse todo. tempo todo", entendeu? Um susto abre as penas, sabe? Nem que não seja, Aham. consciente. Eh, eu me identifico como sendo artista, assim, nessa sua descrição. E eu achei interessante que você usou a palavra conseguir, né? É conseguir se expressar. Porque às vezes eu acho que o tempo não permite o conseguir se expressar Uhum, e outras opressões também, né. Porque, uhum, tipo, eu já percebi que algumas vezes eu fico com dificuldade de cantar, mas de pensar numa opressão de que eu não estou cantando como se canta certo, ou como se canta bonito, ou se eu não tô com uma aparência legal, e aí eu não quero me mostrar com aquela aparência, me colocar em vulnerabilidade, né. O conseguir, eu consigo expressar isso do jeito que eu tô, em como eu estou além do que eu sou, né? uhum. Várias opressões atravessam, né? Então acho que conseguir se expressar também é um desafio, porque acho que algumas pessoas até podem querer, mas talvez não consigam.
né? Por tantas privações, talvez tantos espaços que elas permearam, que elas não puderam ser pavão, que às vezes o pavão pode esquecer que é pavão, né? Ou achar que aquilo é uma coisa proibida, né? Que é uma coisa misteriosa, que é só pra poucas pessoas. E mesmo assim sentir medo. Às vezes pode ser que a pessoa não seja pavão nem pra si. Reflita. Reflita. E a gente sabe quando a gente tá conseguindo expressar o que a gente é também. Aham. Eu sinto isso muito. Quando eu não tô conseguindo, tô ligada que eu não tô conseguindo. Sim. Se expressar. É. Por mais que eu esteja cantando, por mais que eu esteja. Tô cantando, mas eu não tô conseguindo expressar O que é? o que é que eu quero expressar. Sim. Que tem uma coisa que eu quero. Sim. Mas é isso, é um desafio. Furar o tempo, furar essa opressão também, né? Sim. Essas opressões. E o furar o tempo, volta na que eu falei lá do espiral, né? Eu acho que quando você vai colocando uma sementinha de cada vez, né? Cada dia você se expressando mais um pouquinho, cada vez que você canta no metrô, uma hora você vai chegar aqui, né? E vai conseguir se expressar Uhum. mais livremente. E também tem a maneira que se fura, né? Que é um dia que você vai e mete o louco. Acho que Uhum. ambas são dignas e são justas. Uhum. Se você estiver nesse caminho, né, gente? Mas eu acho que vetar quem a gente é muito mais doloroso do que sê-lo. Isso pelo menos pra mim, né? Uhum. Quando eu tento me conter, aí vem, quando vem o tsunami. Uhum. Aí vai, Vem o pavão, de repente. cisne negro. Liberando todo. Do nada, de Felipe. repente. Acho que é isso, né? É. Acho que a gente fez uma conversa bem gostosinha, foi um tempo muito bem aproveitado. Eu estou me sentindo muito plena, como o meu tempo valeu a pena. E você quer falar alguma coisa, deixar um recado, suas redes sociais? Não. Ela não vai falar, mas vai estar aqui na descrição, tá bom, gente? E para deixar explícito, esse podcast aqui está sendo produzido pelo Canto da Kay. E se você tá gostando aí desse projeto, entre em contato. Quem sabe ela também não produz seu projeto aí, gente. E vamos deixar sempre lembrando que eu estou solteira. Sempre bom lembrar. Então aproveite seu tempo, que é o tempo da solteira. Porque quem saberá o dia de amanhã, hein? É nóis, minha irmã. Muito obrigada. Ai, é nóis, Vibra. Que deleite. Nossa, o tempo do deleite. Delásia. Nossa, delícia. Obrigada, Canto da Kay.